António Marto. Olá, Ana. Bem-vindo ao podcast Turismo Hack da Universidade de Lusíada de Lisboa. Sou Ana Margarida, já toda a gente sabe, mas volto a dizer que sou professora da casa de Gestão e Gestão do Turismo. E aqui temos Green Flag, não se vê, mas temos, estou a dizer que sim. Por isso, à partida, vocês têm que concordar comigo. E vamos partir à descoberta desta aventura a que chamamos vida, Okay. certo? E que é o maior negócio, é a nossa vida também. Portanto, estamos mais ou menos de acordo nisso. Por isso, muito obrigada por vir inspirar alunos e dar novos mundos ao mundo. Era assim? É. Sabemos que as viagens estão no sangue e posso testemunhar que tem um percurso incrível. Para mim, que já o conheço, diria aqui uma série de coisas, mas para quem ainda não o conhece, gostava que partilhasse um bocadinho daquele que foi o seu percurso. Muito bem. Ana, então obrigado pelo convite. É um enorme gosto estar numa casa com tanta vida, tão bonita e tão promissora, com tantos jovens que andam por aqui. É um grande gosto ter aceito o convite da Ana e obrigado. E o que falar sobre mim é um percurso também não é nada de extraordinário, mas sempre foi feito com muito gosto e com muita dedicação. E eu acho que é o que o torna especial nesse aspecto, é que consigo ao longo da vida da curta vida que tive profissional, fui tentando juntar vários mundos, não é? O mundo do estudar, o mundo do trabalhar, o mundo de fazer outras coisas e também do viajar, como E do disseste, desporto? e muito bem, também do desporto, porque na verdade eu queria ser professor de educação física e tudo começa por aí, mas acho que tenho vindo a tentar fazer isso, ou seja, no cocktail, colocar vários ingredientes lá dentro e tentar ter um equilíbrio dessa forma. E se calhar estar nas aulas, mas também estar com a noção de trabalho, ou estar no trabalho e também ter uma noção do mundo com as viagens, ou estar nas viagens e ter uma noção de desporto e de atividade física. Eu acho que é um bocadinho essa transversalidade das diferentes áreas, ou de como é que elas se podem unir, que às vezes pode parecer que isso é tão complexo. Não é tão complexo. A vida dá-nos essa noção de como aplicar em cada momento da nossa vida as nossas diferentes competências. Muito bem, então agora perguntando ou falando sobre sonhos, como é que aconteceu tudo isto da Associação Fórum Turismo? Foi assim que eu conheci o Senhor Presidente, agora já posso dizer. Isto, quer dizer, o sonho na verdade era desporto. Era. Eu já disse em off que existe o turismo desportivo para dar resposta a esta parte. Claro. Mas eu gostava que me falasse da Associação Fórum Turismo e também de como é que os nossos portugueses também fazem a diferença. Nós hoje em dia viajamos bastante, mas como é que nós também podemos fazer a diferença? Eu ontem falei aqui com o João Lemos, já partilhei também em off, e nós, muito mais do que sermos um povo desenrascado, temos muitas competências e eu acho que isso se traduz e se verifica quando falamos de eventos que a Associação Fórum Turismo realiza. Sim. Portanto, eu gostava que nos desse aqui uma perspectiva se este setor, que é feito de pessoas para pessoas, se precisa de mais pontes, se isto são opiniões isoladas e como é que é o nosso povo no trabalho. Sim. Então, é bem vasta essa pergunta, mas eu vou tentar ao máximo dar algumas evidências. Primeiro, caracterizo-me como um empreendedor social. E o empreendedor social é aquele que faz projetos virados para a sociedade e não tanto, se calhar, para a obtenção de lucros, a obtenção de revenues. Não quer dizer que ele não tenha uma área também, ele tem que se pagar, mas muito mais numa vertente social. E eu acho que o turismo é sempre um turismo mais completo quando nós temos o olhar colocado nas pessoas, sobre o bem-estar das pessoas, que nela trabalham, nela investigam, nela fazem o seu dia a dia de vida de profissional. Então é um pouquinho este o trabalho que o Fórum tem vindo a fazer, ligando jovens a empresas, empresas a candidatos para trabalhar, ligando a professores ao seu reconhecimento na área dos seus projetos. É um pouco, se a Ana for ver, é um pouco um trabalho mais social que nós temos vindo a fazer. Há muito espaço para ainda construir valor,
Há muito, muito, porque as pessoas são fontes inesgotáveis, desculpe, Inesgotáveis é isso. inesgotáveis de, de necessidades e de ambições, Sim. e então nada melhor do que fazermos então a aproximação do mundo daquilo que é o desejo e da concretização desse desejo. Eu posso dizer que tudo começou quando eu tive uma noção de quando estava na sala de aula sentado e ouvia falar das empresas. Ouvia falar no sentido de esta empresa é isto, faz isto e isto. E eu começava a pensar, mas o que é que será estar dentro da empresa? Quem são as pessoas que estão dentro da empresa? E um dia recordo-me perfeitamente, eu sei que a Ana tem Coimbra no coração, eu recebi um e-mail na minha caixa de correios, estava eu na escola de onde estava a estudar, gestão turística hoteleira em Peniche. Eu comecei por fazer gestão em Leiria, depois não fiz uma única cadeira porque tinha 2 trabalhos durante o dia e depois ainda ia estudar em pós-laboral. Foi muito difícil fazer a gestão da vida e tirar sucesso em termos de aproveitamento escolar, mas eu tive algum conhecimento que veio comigo para depois, quando eu decidi eu vou parar de ser estudante a part-time e vou ser estudante a full-time, levei comigo esse conhecimento. Eu fui então para Peniche, onde fui aluno. Fui aluno a 100% dedicado o meu tempo. E recebi na minha caixa de correio um convite para ir a um evento para alunos de mestrado. E eu ainda era o meu primeiro ano de licenciatura e fui lá e tive a noção de conhecer as pessoas que eu ouvia falar quando estava sentado enquanto aluno. E tudo começou por aí. Eu disse, se eu conheço, eu agora posso levar para o meu professor a dizer eu conheço algo mais do que aquilo que o professor estava a falar. Então tudo começou por aí, por esse desejo de entrar numa ligação às empresas, e depois tive a oportunidade de ir até Coimbra, onde tive então contacto nesse evento, e depois conheci algumas pessoas que me trouxeram a fazer um estágio escolar, académico, no âmbito do Fórum de Turismo, e depois acabei por ficar enquanto secretário-geral da associação e hoje em dia enquanto presidente. Mas sempre não foi um caminho que se possa dizer que foi um caminho limpo na sua um caminho limpo em termos de aceitar as oportunidades, mas com muitos altos e baixos que provenientes de qualquer atividade. Acho que qualquer um de nós no seu dia a dia tem estes altos e baixos. O que acontece ali é que em nenhum manual escolar eu aprendi a passar por aqueles baixos. Nunca tinha ouvido como a passar por aquelas situações, não é? Não foi uma folha de Excel que me apresentou a solução. Não foi uma programação em Java ou outros tipos de competências adquiridas em sala de aula que me apresentou a solução. Mas sim muito As tais soft as skills, soft skills. aquilo que eu via de outras pessoas. E que eu também já vinha a trabalhar, ou seja, eu trabalhei na área da restauração desde os 14 anos. E então, de certa forma, aos poucos fui começando a adquirir essas competências e a resiliência que depois me coloquei em prática nesse momento da vida, por assim dizer. Força. Desculpa interrompê-lo, mas estava a pensar que eu acho que essa resiliência também lhe trouxe o pouco medo de falhar. Que ainda ontem falámos sobre isto, que é, nós aqui em Portugal ainda temos muito aquela coisa, coitado, falhou, vai fazer para quê? Sim, sim. Está quietinho, fica no teu quadrado. E se nós olharmos para os Estados Unidos, quer dizer, falha 20, 30 vezes. Eu às vezes costumo dizer aos alunos, dos 20 aos 30, falhem. Sim. Façam figura de urso. É verdade. Não tenham medo É de deitar cá para fora. É verdade. Também eu já sofri com ideias minhas, com projetos meus que outras entidades Claro. em que eu fui apresentar hoje e amanhã eu tinha um capital de risco a ligar-me a dizer copiaram. Só que eu não tinha dado a chave completa. Ok. Portanto, não tenham medo. Esse é um dos medos de quem vem para esta parte do empreendedorismo, que é, e se eu falar das minhas ideias e as pessoas roubarem? Sim, sim, é verdade. É verdade. Ou do falhar e do é isso mesmo, é o falhar eu costumo dizer, uma boa ideia não há que ter medo de partilhar porque é sempre mais bem defendida por quem a criou do que quem a copia. Depois, muita gente diz não tenho dinheiro. O dinheiro aparece como uma boa ideia. Sim. Eu prefiro ter uma boa ideia e não ter dinheiro do que ter dinheiro e não ter uma ideia.
Então, mais. é verdade, É é verdade. verdade, Eu sim, sim, prefiro sim. assim, porque até é muito mais sustentável não ter dinheiro, mas ter uma boa ideia. Porque o caminho de aprendizagem É tem que ser muito feito maior. quando não se tem recursos, porque se aprende a ter recursos. Porque de um momento para o outro, quais não. E se calhar entrando numa área que não é tanto esta, mas muitas startups, se calhar, não têm uma preparação para lidar com um encaixe financeiro, com o apoio de um, de um, de um, de um momento para o outro ganham uma ronda de investimento, ganham um conjunto de dinheiro. Não estão habituados a ter dinheiro. De um momento para o outro, se calhar, os investimentos que vão fazer não são os melhores investimentos. Uhum. Enquanto se fosse ao contrário, se essas pessoas que primeiro tivessem de validação de projeto, validação de ideias, criação de carteira de clientes, primeiro clientes, entrada de receita, começam a ser muito mais assertivos naquilo que estão a fazer. Ao contrário, de um momento para o outro, põem um saco de dinheiro à frente e que Sim, se calhar não é bem gerido e de um momento para o outro tudo se perde, sim. não é? E eu prefiro, lá está, voltar atrás, uma boa ideia e sem recursos, porque essa ideia vai fazendo ganhar recursos de forma muito mais consciente. Eu acho que isto leva-me a pensar aqui em muitas coisas, mas leva-me a pensar a uma que é um bocadinho transversal. Os meus alunos de turismo refletem bastante sobre isso, que é a escassez de recursos humanos e a parte da qualificação. Uhum, Pronto, não é? uhum, Porque é que estudamos mais, porque é que não sei o quê, depois é tudo sazonal, depois... uhum, Então, o que é que achas? Estamos numa crise ou uhum. estamos perante uma reconfiguração? Eu acho que uma reconfiguração completa. Porque muitas vezes também falamos dessa parte, ou não falamos Uhum, desta parte do empreendedorismo ligado ao turismo, por exemplo. Mas nós temos a Startup Lisboa, a fábrica de unicórnios, temos o Nest, temos uhum, tantas incubadoras, uhum. estamos na melhor cidade Sim, é para verdade. conseguir É a cheirar melhor cidade do para. país, em termos de inovação, Eu em termos de costumo oportunidades de criação de mesmo. novos modelos de negócio. Isso é verdade. Quer dizer, não tenham medo de falhar, isto Sim, é, vão a concursos. sim, Muitos concursos são gratuitos, sim. Turismo Portugal dá imensas É incrível, formações é incrível. e cria imenso espaço para que isso aconteça, portanto vão-se pôr um bocadinho fora de pé. Sim. Vejam a Associação Fórum Turismo e vão também aos concursos. No, Eu fui ao TLL, ok. Tourism Tomorrow Leaders. Tomorrow Leaders, sim, Também fui sim, sim. fazer o pitch da minha vida. Sim, 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 sim. Mas é um pouco isso, é. Nós temos de estar disponíveis para sair da nossa zona de conforto. Que E sim, quando o fazemos, e claro, o erro está ali ao lado, o falhar está ali ao lado, o podermos sair se calhar até mal na fotografia, no primeiro, no segundo, é o que eu digo às pessoas que vou encontrando na bolsa de empregabilidade: olha, vocês estão tímidos? Sim, então comecem a interagir. Olha, tens 50 empresas. Eu acredito que o primeiro, o pitch de empregabilidade na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta não corram bem. Mas se calhar quando estiveres na 21ª já começa a ser muito mais fluido. Até que chegares à última empresa, o teu pitch vai ser extraordinário. Porque exatamente. terminaste, porque deste-te a oportunidade de evoluir. E vão criando networking assim. Sim, Não correu bem, mas sabe quem é que entrevista claro. daquela empresa de não sei quê. Sem dúvida. Que não é a mesma coisa do que enviarmos 100 currículos e termos Sim, bola de resposta. sim, é verdade. Certo? É verdade. Portanto, a interação que eu também digo aos meus alunos: façam networking. E às vezes perguntam-me, professor, mas como é que isso faz na nossa área? Onde é que nós vamos conhecer os profissionais? Existem muitos eventos Sim, gratuitos. é verdade. É sair da zona de conforto, É. Ana. Não, o aluno tem que pensar que até na própria escola pode fazer networking. Isso é completamente E uma de das coisas que eu acordo. digo, que eu lhes digo é: vocês têm que sair daqui capazes de montar uma empresa com os vossos colegas de carteira. Ou não quer dizer com os vossos colegas de turma, porque se calhar eles estão a aprender o mesmo que vocês. Vocês precisam de ir às outras turmas e perceber quem é o futuro designer, quem é o futuro programador, Mas, quem é o futuro relações públicas, porque se vocês tivessem que construir uma empresa, vocês vão construir uma empresa com quem confiam. E supostamente haverá de ser as pessoas que vão com vocês até ao final do mundo, não é? Até, nem mais, sim, sim. até ao lado mais extremo da vossa capacidade, do lado da vossa exaustão. Vocês querem estar rodeados de pessoas assim. Então só pode ser com pessoas que vocês conheçam. E podem não ser os mais hábeis das melhores competências, mas as competências fazem-se caminhando, Pois é, não é? exatamente. Totalmente de acordo. E Lisboa, só voltando aqui, Ana, Lisboa é realmente um sítio extraordinário para se tentar, porque os ecossistemas de oportunidades são vastos, dos mais níveis de beginner ao mais nível de sénior na sua construção de negócio.
é extraordinário. E o nível networking é extraordinário. Sim. É desde o ir ao pequeno modelo de validação do Business Model Canva, como ir também e conhecer quem é um especialista nesta área, como conhecer quem está por trás do Banco Português de Fomento, quem está por trás da Portugal Ventures e capaz de olhar para a nossa ideia e se calhar estender-nos a mão e mostrar-nos o que é que é uma linha de crédito, de financiamento que pode estar aqui. Lisboa permite muito Ir às esse feiras ecossistema. das viagens, não é que vão comprar viagem, mas vão perceber a oferta também que existe no nosso país, no mundo, Sim. e perceber, se calhar se eu tivesse uma empresa, este podia ser um stakeholder, Sim. este também podia ser, Exatamente. este pode ser sei lá, um capital de risco, Sim. muito mais que os business angels, porque temos aqui, bom, Claro. tínhamos aqui agora pano para meias, mas é... Sim. Mas ir mesmo com a consciência genuína e muitas das vezes desprendida de Sim. interesses, de olha, eu vou para conhecer, para me dar a conhecer. Isso até pode parecer um pouco estranho. Uma das coisas que digo sempre é preparem o vosso approach para não caírem no ridículo. Não há nada pior do que vocês chegarem e não saberem com quem estão a falar. Outra coisa que eu digo aos meus alunos, e eu acredito que também seja válido para os vossos, que saibam as pessoas que estão, se calhar, hoje em cargos de liderança. Porque essas pessoas acredito que venham à escola com regularidade, venham à universidade com regularidade e nada pior é do que vocês deixarem passar a oportunidade de interagirem com essas pessoas. Claro, esse é o TPC, é o trabalho de casa. É verdade. E muitos não fazem o mínimo dos mínimos. Eu, Ana, exponho isto aqui à Ana com todo o gosto e sem qualquer receio disto. Eu fui sempre considerado o pior aluno da minha turma. O pior. Era aquele que tinha negativas, que tinha 6 negativas. Era aquele que toda a gente olhava como um olhar de incapaz. É incapaz porque não tem habilidade para estudar. Eu não tinha habilidade para estudar porque o meu foco não estava ali. O meu foco estava em outra área, se calhar já a trabalhar. Mas para dizer que as transformações todos nós somos capazes, desde que tenhamos uma coisa que se chama curiosidade e ambição. Sim. E se tivermos essa capacidade de, em qualquer momento da vida que nós podemos andar perdidos, mas que nós tenhamos a capacidade de nos focarmos e nos sentarmos naquilo que nós acreditamos, nada nos vai parar. Ou numa coisa que gostamos, até, por exemplo, quer dizer, isso também se passou comigo numa fase da vida e, portanto, também eu mudei muitas vezes de escola, também eu era o número 31 da turma em que se calhar estava nem aí, até perceber que eu gostava de carros e de turismo e que eu queria turismo automóvel e que aí consegui ficar quase, não é o Cristiano Ronaldo, não é? Mas quase que um hiperfoco de eu vou trazer isto à vida, este professor acreditou, então eu vou ser muito melhor. Claro. Eu às vezes, não sei se já contei aqui, mas também vou confidenciar que eu tive uma professora de português que acho que foi assim um anjo, vamos dizer assim, que me apareceu na altura, porque eu estava no 10º ano e, portanto, as aulas de português eu fazia rir toda a gente. E a professora percebeu um padrão, é que 10 minutos antes de terminar a aula eu fazia a parte de trás da turma, e nós éramos muitos, rir. Pronto. E eu tirava notas, mas estava mediana. Eu até gostava de português. Mas pronto, estava numa fase nem aí. Queria era tirar a carta de condução, queria era ser independente, pronto. E então a professora perguntava-me, Ana Margarida, o que é que disse que os seus colegas estão fartos de rir? E eu, na primeira vez, disse nada, senhora professora, peço desculpa. À segunda, já não me deixou dizer que era nada, e eu disse que contava umas piadas secas. E a professora disse, então a partir de agora tem 10 minutos em cada aula para contar piadas secas. Eu fiz um dossiê para não repetir piadas, ainda o tenho, para dizer a verdade, e melhorei muitas notas. Portanto, eu li 5 vezes o Essa de Queiroz para conseguir refutar ideias de alguns rabiscos que eu tinha no livro que era herdado já do meu irmão e, portanto, eu apresentava as coisas com um espírito crítico diferente. Eu sabia porquê? Porque eu também vinha da geração do Gato Fedorento, que dissecava maias como ninguém, do Hermano José, que me ajudou muito, o humor sempre me salvou e a música, e portanto eu desconstruía tudo aquilo, fazia um emaranhado, assim como na matemática. Eu para chegar ao resultado de uma função, eu dava a volta ao bilhar grande. E ninguém entendia, porque eu tinha o mesmo resultado que os meus colegas, estava certo,
só que a conta ia para outro sítio. Então o professor de matemática fazia-me ir sempre ao quadro depois do teste. Sempre. Para conseguir perceber o meu raciocínio que era Ok. diferente. Pronto. Mas com o resultado Mas ia eu dar. achava que eu é que estou mal, Pois. porque eu não sei, eu vou dar a volta ao olhar grande, Sim, sim. ninguém me percebe. Às vezes temos essas questões de sermos incompreendidos e às Sim. vezes são momentos pontuais da nossa vida, não Sim, é? sim, sim. E acaba por ser um pouquinho. Infelizmente isso foi ao longo da minha vida. Mas também me moldou a querer saber mais. Eu depois era trabalhadora de estudante, sempre fui desde o secundário até agora. Não é que estou no pós-doutoramento ainda. Mas, quer dizer, eu era aquela aluna que por já estar no mercado de trabalho sabia algumas coisas e tinha mais questões do que o normal. Claro. Pronto. Mas também era aluna que se calhar me interessava mais por determinados temas e ficava a debater e queria ir. E portanto eu ainda era aluna de licenciatura quando comecei a querer ir à parte mais científica. Ainda estava no mestrado. No primeiro ano de doutoramento eu não era suposto ser investigadora no primeiro ano e eu pedi, por favor, deixem-me entrar para o centro de investigação, mesmo que eu não publique nada. Vou apresentar alguns rascunhos que eu já tenho de ideias para artigos, vou apresentar o que eu... E fui aceita e fui a primeira mais nova a entrar. E eu ia, a primeira vez que eu fui aos Açores. Levei a família porque nunca tinha... Já tinha viajado de avião, mas assim sozinha para apresentar na Universidade dos Açores um paper, não é? E portanto fui lá com uma ideia. Claro, brutal, não é? E portanto fui-me desenrascando e fui ao TLL, já disse aqui, Tourism Tomorrow Leaders, também um bocadinho para... Encontrei lá uma aluna minha, já era professora na altura, mas também para perceber, ok, os alunos, porque eu tinha esta máxima que é, se eu um dia vou ensinar turismo ou o que seja, eu tenho que passar pelos sítios para conseguir direcionar aquilo que nunca me conseguiram direcionar a mim, que é o tal seu professor que sempre precisaste e nunca tiveste. Esse é o meu goal. Claro. Sim, porque eu sempre fui aquela aluna que diziam que era a Madre Teresa de Calcutá porque dava os meus apontamentos a toda a gente sem receio de que as pessoas tivessem melhor nota do que eu, porque cada um podem ter a mesma nota do que eu. Quando me ouvirem falar e a pessoa depois logo se vê quem é que fica. Portanto, faço muitos esquemas exatamente também para ajudar, mesmo nas aulas. As minhas aulas eu organizo tudo como se fosse um manual, porque como não existe um manual que eu acho que deve ser o manual daquela disciplina, tu próprio produzes. Eu produzo claro. e faço as coisas de uma forma que seja também, porque eu tenho memória visual, portanto é como se eu tirasse uma fotografia e eu no teste estou-me a lembrar daquela página naquele sítio e sei o detalhe. Portanto, mais do que marrar muito, que nunca fui, não é? Eu sempre fui trabalhadora estudante, mas tinha uma grande preocupação com a parte social. Portanto, só que eu trabalhava em contabilidade, por isso não era simples para mim, mas eu sempre que podia, tudo o que era amigos e família em primeiro lugar, e depois os amigos, estava lá. Portanto, nunca descuidei, porque essa parte também nos dá a vida para o resto. Por isso é que eu bato na tecla da academia e da parte da associação académica, porque lá está, vão de encontro a isso tudo, ao networking, a falar. Eu fiz parte do carro da Cama das Fitas em Coimbra, tesoureira da comissão organizadora do carro da Cama das Fitas. Organizava as febradas e essas coisas todas, mas graças a isso eu sei que existe uma empresa que é a 360 que dá brindes espetaculares, que se eu precisar de um evento eu tenho um desconto de não sei o quê. Portanto, eu trabalhei com as parcerias, eu trabalhei com não sei quantos eventos. Uma vez pediram-me para escrever alguns insights, eu preparei, acho que eram 10 ou 8 insights sobre a empregabilidade. E um deles era voluntário, sim. Claro que sim. O trabalho voluntário dá-nos muitas lições. E muitos de nós recusam o trabalho voluntário. A primeira coisa, o trabalho remunerado é ou não é? Sim. Não. A melhor remuneração, olha, Ana, eu vou dar um exemplo. Eu colaboro com a comunidade Vida e Paz já há alguns anos. Entrei na pandemia, porque na altura havia mais voluntários e então as vagas estavam todas completas, mas na altura da pandemia, mesmo no início, quando foi decretado o estado pandémico,
Os voluntários já têm uma idade superior, então estavam numa idade de risco, foram convidados a não irem para as voltas. E eu entrei precisamente no dia em que foi decretado o estado pandémico. O estado de alerta, o estado de urgência social, não me recordo, mas que toda a gente ficou em casa. E Calamidade, já era calamidade. era o estado extremo, onde as pessoas não podiam sair de casa a não ser que fossem autorizadas. Sim. Imagina, eu nunca tinha feito voluntariado, entrei para o voluntariado num estado naquela altura em que eu me deparei com um nível de voluntários que estava ali ao meu lado, que ambos queríamos a mesma coisa, que era poder ajudar, que eu depois comecei a pensar, olha, esta pessoa é médico, enfermeiro, trabalha na bolsa, e eu comecei a pensar, olha, realmente, tirei essa conclusão, esta é a grande mais-valia, ou melhor, desculpa, a grande mais-valia é poder ajudar. A segunda grande mais-valia é o networking. Em que lá está, se eu estivesse em casa, ou se eu estivesse a fazer uma doação financeira, ou alguma coisa que fosse, eu também teria a ajudar. Mas aqui estou a ganhar a outra compartida, que é poder estar a contactar com estas pessoas. E só para dizer que aquele ambiente que estávamos ali em pandemia ajudou-nos ainda a ficar mais fortes. Em compreender que todos estávamos assustados, mas todos juntos o nosso susto poderia até ajudar as outras pessoas e ver os sem-abrigo. Com quem eu respeito e que me têm dado lições incríveis, olharem para nós e a pedirem-nos, ajudem-nos, nós não sabemos o que é isto. E nós, no nosso conforto, no nosso dia-a-dia, que temos uma casa, que temos uma situação um pouco mais tranquila, já estávamos assustados, quanto mais estas pessoas que viviam na rua. E só para dizer que o trabalho voluntário, realmente o que estás a dizer, que pode ir desde a queima, pode ir desde whatever que seja, mas traz-nos sempre muito. O maior ganho é a experiência, o networking, e eu quero acreditar que quanto mais experiências nós tivermos, melhor é a nossa capacidade de decisão. E acreditem mesmo, desculpa interromper, que é, mesmo quando nós temos uma vida super ocupada, há sempre espaço. Eu também sempre fui voluntária, comecei no 8º ano como tutora de uma colega minha, fui tutora de 3 colegas na faculdade e dava explicações numa casa de meninas órfãs. Uau! Depois das aulas, tinha ali uns dias, incrível. E vim para Lisboa e dava colo na ajuda de berço, dos bebés dos 0 aos 3 anos. Pronto. Então sempre, e depois também faço parte da Global Women in Tourism, portanto também eu ajudo com um contributo de conhecimento. Claro. Sim, às vezes nesta parte do conhecimento. Às vezes é isso. Às vezes é isso. Vocês, através disto do voluntariado, conhecem tantas realidades, isso torna-vos mais fortes. É verdade. Dá-vos mais confiança. Sim. Ana, só para te dizer que o ano passado, numa das minhas viagens, eu fui para as Filipinas. Então precisava de um tempo aqui afastado, que levou-me a estar praticamente o mês de dezembro todo de fora. Fui para as Filipinas e passei o Natal fora de casa. Nunca tinha passado o Natal fora de casa e pensei, eu queria passar por essa experiência do que era estar fora de casa. Foi super duro, até para mim, e não vou esconder isso, mas acima de tudo também foi duro para a minha família. Claro. Mas o que é que aconteceu? No dia 25 de dezembro, eu vivi um vazio tremendo, mesmo. E eu pensei para mim próprio, António, vais deixar que este vazio te invade e te transforme o teu dia, ou vais tentar mudar? E eu pensei, olha, será praticamente o meu último dia nas Filipinas, tinha algum dinheiro, e o que é que eu vou fazer com este dinheiro? Então, agarrei naquele dinheiro, fui tentar comprar o máximo de coisas que eu conseguia, desde pequenos chocolates, desde bolachas, whatever, que fosse um pouco doce, não é? E então, fui ao supermercado, no resultado da equação, no resultado do dia, fui ao supermercado 5 vezes, encher a mochila com coisas que consegui comprar, e andei a distribuir pelas crianças, né? Ali onde eu estava na província de Cebu. E o meu dia 25 de dezembro foi transformado do 8 para o 80, por uma questão de ter conseguido entrar em sítios de bairros que eu não conseguiria entrar, se fosse só por curiosidade, mas que aquilo me levou a conhecer e a interagir com aquelas crianças. Só dava às crianças, não dava aos adultos. Mas foi extraordinário. Pois, isso também muda a vida. Muda a vida. E foi uma transformação que eu digo, como é que à distância, sozinho, no dia de Natal, eu consegui inverter e tirar, lá está essa questão de nós juntarmos num momento aquelas conhecimentos, vivências, experiências das diferentes áreas que estamos ligados, que acabam depois por moldar a nossa capacidade de transformação. E foi um exemplo disso. Eu nunca me esqueço que foi isso. A minha mãe telefonava-me
E eu estava ocupadíssimo. Eu não estava a chorar, eu estava ocupadíssimo porque eu sabia, eu tenho que entrar, Claro, tenho que sim. satisfazer, tenho que. É uma pequena coisa, mas eu vou tentar deixar alguma coisa minha nestas crianças. Eu costumo dizer que quando fui fazer a entrevista para ser professora, Uhum, a primeira vez, eu disse uma coisa que foi: eu gostava de mudar o mundo, uhum, mas se eu pudesse mudar o mundo de alguém, já estou a contribuir. ok. Portanto, tenho sempre essa coisa. Portanto, o António mudou o mundo daquelas crianças. Deixei um bocadinho mais doce. Um bocadinho mais doce, não 10 interessa. segundos. Naqueles 2 segundos Sim. foi, Mas foi incrível, não Ana. é? Foi incrível, E para si incrível, também mudou o incrível. mundo. Ana, foi incrível. Sim, portanto, Foi. eu acho que, quer dizer, todas estas coisas, principalmente em turismo, somos de pessoas para pessoas. Sim, Precisamos desse mundo para depois conseguir sem dúvida. receber melhor o nosso E cliente, essas. de É verdade. É verdade. conseguir, porque já sabemos que normalmente turismo é associado a sazonalidade, já disse, Uhum, horários instáveis, uma progressão uhum. muito baixa, Sim. certo? E portanto, eu gostava de lhe perguntar quantos destes eu acho que são preconceitos, Uhum, ou preconceitos, são mito uhum, e quais é que são as verdades que precisam de ser assumidas e uhum. mudadas. Então, desde já que o turismo não é, que não é um setor que se possa ser um profissional, não é? Eu acho que se calhar a Ana também partilha da mesma situação que nós, na nossa profissão, viajamos, na nossa profissão faz parte poder, se calhar, fazer visitas ou estar regularmente em unidades hoteleiras e há muitas pessoas que confundem isso com não trabalhas, mas sim estás em lazer. Uhum, Eu tenho muitas pessoas que me dizem isso e que não percebem que estamos a exercer o nosso trabalho uhum. e que o nosso trabalho merece, deve ter de igual forma, mas pode estar a ser feito em outros ambientes que não é o ambiente normal das pessoas de serem feitos. Também costuma receber mensagem: estás Muito. sempre de férias. Sim, muito isso. Ou quando se está a fazer uma viagem, alguma coisa, as Ou eu, pessoas. quando vou a um congresso e tenho Uhum, não sei quantas palestras de todos os dias e claro, dizem: que maravilha, essa vida eu também queria. sim. E depois não vem o outro lado. Então acho que há esse mito. O outro mito é dizer que não é uma área de oportunidades. É sem dúvida uma área de oportunidades se fizermos para isso, se estivermos disponíveis para isso. Não é? Temos que estar abertos e muitas das vezes, se calhar, a aceitar coisas que não são tão brilhantes, não são tão sexys, mas que percebemos que se calhar não são naquele momento, mas futuramente podem vir a ser. Mas também se fala da questão dos maus salários e eu aceito isso. Eu aceito que o turismo possa ser, numa fase iniciante, um setor que se calhar não paga aquilo que nós achamos que Sim, merecemos. Mas até mostrarmos quem somos. A partir do momento que mostramos quem eu acho somos. que aí é que vem a progressão Claro, e tudo o resto. sem dúvida. E aí é que o empresário ou a pessoa que está à nossa frente começa a ver quem somos. E depois os papéis invertem-se, em que o colaborador consegue encostar à parede o patrão e dizer: eu mereço isto, por isto, porque dei provas. E não fazermos por merecer sem antes termos dado provas. Eu acho que é um grande problema que a sociedade, à data de hoje, tem, que antes de mostrar já está a pedir. E não pode ser assim. Temos que, temos que mostrar primeiro. Temos que mostrar capacidade, mostrar que vale a pena apostarem em nós. Para depois podermos então, se calhar, até termos um salário muito superior a quem trabalha na banca ou quem trabalha, Sim, por sim, exemplo, em sim. outros serviços. E se calhar podemos juntar esta combinação de pacote de vantagens que é trabalhar no turismo, que é viajar, que é poder estar a usufruir de unidades hoteleiras no seu dia a dia, na verdade, do pacote profissional, no meu aspecto, é um valor acrescentado face a outras realidades. Faça um caminho, por exemplo, de caminhar todos os dias por uma unidade de saúde. Sim, É sim, muito mais claro. saudável o nosso ambiente de trabalho do que um profissional de saúde. Mais outros mitos. O mito da questão da imigração. Eu acho que no meu aspecto pessoal, o turismo hoje beneficia diretamente uma força de trabalho que não é nacional, que não é portuguesa. E ainda bem que ela acontece, porque senão não teríamos a capacidade de poder responder com os níveis de procura que estamos vindo a ter. Agora, se há uma preparação destas pessoas para entrar no mercado de trabalho, se calhar não houve.
de forma como devia ter sido feita. Estas pessoas são sim bem-vindas, desde que sejam preparadas para entrar aqui com as condições para o poderem exercer. Agora, se não fossem estas pessoas, não estaríamos aqui. Sem dúvida. E eu acho que há uma falta de agradecimento, há uma falta de reconhecimento, e eu digo isto, ou pelo menos houve, há uns anos atrás, se calhar as empresas depois começaram a perceber, se não temos esta força de trabalho para vir a trabalhar aqui, não temos outras pessoas. Mas eu recordo-me perfeitamente, há uns anos atrás, quando fiz a bolsa de empregabilidade, nos primeiros anos que saí da BTL e fui para um sítio independente, houve uma grande enchente de comunidade estrangeira, nomeadamente hindu, paquistanesa, filipina, mais a tentarem entrar na bolsa de empregabilidade, com o desejo de poderem ter um vínculo laboral, e as empresas dizerem-me, se eles entrarem, eu saio. Pois. E eu nunca me esqueço do que me disseram. Porquê? Porque se eu for ver hoje a empresa que me disse hoje isso, a maior parte dos seus colaboradores são de nacionalidade estrangeira. E as palavras que me disseram naquela altura, eu só lhes disse, eu não tive a capacidade de responder, mas eu lhe tinha dito, olha, eu estou a trabalhar para que a sua empresa no futuro esteja aberta, consiga Mesmo, prestar sim. serviço e a senhora consiga prestar aquilo que são as ambições do seu acionista, e que se calhar o seu trabalho também estará em causa aqui. Então, é um outro preconceito, que se calhar termino por aqui, mas que merece ser trabalhado, merece ser olhado, e eu até faço uma sugestão. Antes de julgarmos, devemos nos ir conhecer. E eu tive uma passagem das minhas viagens, estive na Índia, tive um contacto direto com eles, e hoje consigo-os compreender um pouquinho melhor. Agora, eu acho que há um pouco falta de mundo depois, por parte de quem julga, por parte de quem critica. Só um pequeno paralelo. Eu sou de Fátima, na minha casa sempre fui habituado a receber peregrinos, mas nunca tinha sido peregrino. A partir do momento que fui peregrino, comecei a percebê-los de forma diferente. E é isto que eu também faço uma crítica. O próprio, por exemplo, fatimense acaba por tirar partido de uma situação de vulnerabilidade ou de fragilidade de um peregrino, porque nunca foi peregrino. Se ele um dia fosse peregrino, ele iria estar iria calçar os sapatos daquela pessoa que está ali. Nem então, mais. às vezes, falta-nos mundo para nós compreendermos quem temos à nossa frente e a podermos adaptarmos à pessoa que temos à nossa frente. Então isso leva-me aqui a outra questão, que é quais é que são as competências determinantes daqui para a frente. Eu tinha aqui uma parte temporal que seria 2030, mas o que é que me diz? Porque hoje em dia muito se diz da empatia e das soft skills, mas nós em turismo é muito mais do que tudo isto. É Claro. ter uma mentalidade aberta, aprendermos com o outro, mas conhecermos, na verdade, não é só porque vem de não sei onde. Quer dizer, também podermos ouvir as suas histórias. Sim. E o que é que me diz? Ana, mas eu não vou ser muito criativo e vou tocar nessa da bem. empatia. Porque, sinceramente, considero que ela é uma grande capacidade, que nem todos temos, de parar a ouvir o outro. Ouvir e pôr no lugar do outro. Eu acho que vamos muito caminhar para aí quando nós achamos que, se calhar, estar a dar espaço ao outro para ouvir é uma perca de tempo. E é por aí. Ana, eu faço grande parte do meu tempo a ouvir os outros. Para quê? Para lhes levantar as dificuldades que eles têm, para lhes apresentar a solução. Isso é negócio. Nem mais. Se eu não criar esse momento Sim. primeiro, de capacidade de falar com os outros e pôr os outros a falar e falarem sobre o que é que os está a atormentar e a angustiar, eu não vou perder uma oportunidade de criação de negócio. E é um pouco por aí, olha. Empatia, simpatia, profissionalismo, rigor, caráter, capacidade de comunicação, capacidade de networking. Capacidade de resolver problemas. Exatamente. Espírito crítico. É isso tudo. É esse o pacote. É esse o pacote. E onde é que se adquire isso? A minha pergunta. É em sala de aula? É. Alguns. Outros não. Outros é mundo. É mundo. Temos que nos estar disponíveis para estarmos sujeitos ao desconforto do mundo. E muitas das pessoas dizem, não, mas isso... não vou fazê-lo. Mas se não o fizeres, se calhar também não o vais desenvolver. Ou melhor, vais desenvolvê-lo em outra fase da vida. Mas o mundo até pode ser a própria cidade. Quer dizer, nunca fui para a margem sul, vou ver o que é que existe do outro lado. Quantos nós somos turistas na nossa própria cidade?
não é preciso, quando estou a dizer mundo, é isso tudo, não é preciso, pode ser o mundo no bairro. No meu bairro eu tenho o meu mundo. Será que eu Sim. conheço as pessoas no meu bairro? O voluntariado pode ser o vizinho. Sim. Conhecem a história do vosso Claro, vizinho? claro. Se calhar ele precisa que lhe diga bom dia. É isso, exatamente, é nas coisas mínimas. E isso vai Sim. criando um degrau que eu já fiz isto, agora o que é que eu posso fazer para além daqui? O que é que eu posso fazer para além da minha rua? Eu posso fazer para a outra rua e assim É isso. sucessivamente. Vamos ganhando, É aos nossos. subindo. Quantas vezes é que ligam aos pais? Quantas vezes é que têm paciência para perceber a história deles também? Sim. Sim, é Isso verdade. também já é voluntariado familiar. É verdade. E tu sabes bem. Acabei de inventar. E tu sabes bem. Mas é um bocadinho Sim, isto, sim. nós percebermos também de onde é que vimos Sem dúvida. e é isso que nos vai ajudar na empatia, porque na verdade nós vamos sempre olhar para o outro com as nossas lentes, não é? Sim. Aquilo que nós passamos, nós eventualmente podemos nos identificar e ajudar, mas Claro. quer dizer, nunca vamos passar por aquilo que a pessoa passou e portanto... Sem dúvida. E acrescento também outra estratégia que eu tenho. Tenho 2, 3, talvez 4 pessoas em áreas diferentes que são os meus mentores, em que eu chego e digo assim: olha, o que é que tu tens de opinar? O que é que tu me dizes disto? Não estou a dizer o que é que tu decides por mim, eu estou a dizer o que é que tu tens a dizer. E vou a outra área e eu ouço outro. E com isso eu vou ouvir diferentes pessoas para depois me ajudar a tomar a minha decisão. E então eu digo sempre a eles: olha, ok, primeira estratégia, vocês identificarem quem são para vocês as pessoas. E eu chego ao pé de pessoas que eu digo assim: queres ser o meu mentor? Pois, eu também sou assim. Não é? E eles ficam assim: mentor, mas porquê? Porque eu considero a tua opinião válida. Sim. E vão ver que vocês vão receber um lado de validação do lado de lá e um orgulho do lado de lá. Sim. E não tem que ir ao lado do pai ou da mãe. O pai e a mãe pode ser também um mentor, mas um mentor numa esfera muito mais de proteção vossa, Sim. não é? Do que vossa, quando digo quem está lá a ouvir-nos ou quem nos for ouvir, mas quem for a outra esfera de mentores, se calhar não tão familiar, vai ouvir mensagens de desconforto ou mensagens que o vão pôr no sítio que se calhar ele não vai gostar, mas é uma visão muito mais, se calhar, de projeção, de o impulsionar na vida e não tanto da proteção, como nós temos em casa. Sim, muito bem, porque normalmente os de casa também falam o medo que É, eles próprios é mesmo. têm. E isso leva-me aqui a outra questão que é, hoje em dia, esta geração Z, ou Gen Z, não é? Ou século XXI, vamos dizer assim, as empresas vão ter que recrutar também de maneira diferente. E, portanto, o que é que o António acha? Esta nova geração vai ser cativada mais por esta autenticidade e propósito que as empresas possam defender ou ainda se sobrepõe a questão do salário? Não, eu acho que é mais a primeira opção. Eu acho que é mais a primeira opção e cada vez mais vemos jovens a dizer: não me revejo naquela empresa, não me revejo na forma dela estar, ou deixa lá ver agora o que é que esta empresa fez, ou quais são as manchas na toalha que ela tem. Porque eu não quero estar agarrado a uma empresa que não me deixe bem visto. Eu prefiro até estar numa empresa muito mais humilde, mas que tem um cadastro limpo e que tem um espírito de missão e que faz para acontecer mesmo, do que estar agarrado a uma grande empresa que tem um conjunto se calhar de atividades que não deixam que deixam um pouco as pessoas menos confiantes. Concordo. E agora digo-lhe que por tudo isto a Associação Fórum de Turismo tem sido a ponte entre o ensino, muitas vezes entre o ensino e o mercado, também porque vocês têm essa parte da mentoria, também ajudam a direcionar as pessoas de forma gratuita, portanto é uma coisa que eu também aconselho aos meus alunos e acredito sempre que o próximo passo deve ser aproximar, mas também, de certa forma, integrar de forma mais intrínseca ou mais verdadeira a academia, fazer aqui um match entre as empresas e a academia. O que é que o António acha? Este é que é o win-win do futuro? É o win-win do futuro. E já estivemos mais longe. Essa união entre... Sim, eu acho que estamos a fazer um caminho bom nisso. Ou seja, hoje em dia começamos a ver empresas, ou melhor, a academia a fazer as suas pós-graduações, que são menos rígidas em termos de cadernos. Especialização. Sim. Em mercê às necessidades do setor, em mercê da necessidade das empresas. E eu acho que isso só vem quando elas conseguem estar próximas uma da outra para dialogar. Mas nem sempre foi assim. Mesmo assim há espaço para caminharmos. Há espaço para juntarmos muito mais, por exemplo, a academia com as empresas, para
ambas perceberem a potencialidade que podem fazer, quer na ligação de continuidade do aluno, quer antes do aluno entrar, vocês poderem estar Sim. a criar vá lá, aquilo que as necessidades, aquilo que as empresas precisam verdadeiramente. Pronto. Eu acho que esse caminho não está completo, ainda há uma linha de caminho, ainda há uma estrada para ser percorrida, no entanto, muito já foi feito. É aquela questão do meio cheio, meio vazio, não é? Sim, é isso. Mas que isso também abre espaço para inovação, abre espaço para que nada possa ter sido dito está esgotado, não é esse o trabalho. Em termos da Associação Fórum Turismo, fazemos, muitas das vezes invisível, muitas das vezes em termos até de algum lobby, de alguma pressão com os meios que conseguimos, mas eu quero acreditar que futuramente vamos ainda mais trabalhar nesse aspecto de aproximação entre aqueles que ainda não são estudantes de turismo e que se calhar ouviram falar de turismo, mas que nem sabem bem o que é que isso quer dizer. Então nós, se calhar, queremos dar um passo atrás para começar a mostrar o que é o turismo mais cedo a estas pessoas, porque assim se caminha num lado muito mais sustentável das profissões, da atração das pessoas para trabalhar no turismo, porque se não tivermos pessoas para trabalhar no turismo, a atividade morre. Eu ia perguntar exatamente como é que gostava que o turismo português fosse recordado daqui a 20 anos. Com uma excelência de serviço, com uma atitude, com um carinho, Com carreiras mais duradouras, sim. se calhar, sim. que não nos percamos. Eu estava a falar numa relação de prestação de serviço ao cliente, mas não conseguimos fazer com que o prestador de serviço preste uma boa prestação se não estiver confortável, se não estiver confiante no seu local de trabalho. E qualificado, que a partir daí segue a progressão. Sim, sem não dúvida. quer dizer que outra pessoa que tenha um nível de escolaridade mais baixo que também não consiga alcançar coisas Sim, hoje sim. em dia. Então estamos numa era digital em que tudo se consegue. Mas a verdade é que um profissional neste mindset de progressão, se estiver quanto mais qualificado, mais caminho aberto, se calhar, e melhores ofertas e melhor perspectiva de futuro vai ter. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, é muito por aí. Agora ficava aqui para outro episódio. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Ana. António Marta. Obrigada a toda a equipa de comunicação, à Consul, que é o nosso núcleo de alunos de gestão, e a nossa host também. Foi um gosto recebê-lo e desejo as maiores viagens pelo mundo. Isto é sempre... Estamos de manhã, malta, portanto é lidar. Ana, muito obrigado. Eu agradeço também à Luzia deste trabalho que tem vindo Eu é que agradeço. a fazer ao serviço de investigação, ao serviço de ciência e também ao serviço do turismo, e dizer que precisamos muito desta vossa disponibilidade para fazer o que ainda não foi feito, ou fazer melhor do que aquilo que já foi feito. Ana. Obrigado. Muito obrigada. Eu tento trocar a ciência por miúdos, não é? Fazendo aqui um trocadilho à moda antiga, portanto tento desconstruir aqui um bocadinho e mais ou menos, mais uma vez, aproximar a academia também das empresas. Também podem encontrar o professor António Marto na nossa pós-graduação de Gestão Integrada no Turismo. É verdade. E, portanto, fiquem atentos e atentas. E dizer a quem está do outro lado, aos nossos ouvintes, que nós vamos nos encontrar no próximo episódio. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, da Luzieda, da Consul, do Fórum Turismo, do António Marto, porque nós não podemos perder as próximas novidades e vocês também não.